A fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, vemos os erros do passado, é para que nós não venhamos cometer os mesmos erros, venhamos evitar as mesmas consequências, né? Hoje nós vamos ler 1 Reis, capítulo 20. Vamos, antes de tudo, pedir a direção do Espírito Santo. Sempre quando você for ler a Bíblia, pede a Deus uma direção, porque se foi o Espírito dele que inspirou os servos dele a escrever, também vai inspirar você a entender. Tá certo? Vamos pedir? Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco, nos dando o exemplo da tua palavra para que possamos evitar a nossa queda, ruína, para que o Senhor venha a ser glorificado também em nós e que a nossa fé esteja tão forte e sólida para que possamos assim exaltar ao Senhor, que assim seja. Versículo 1. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e havia com ele 32 reis e cavalos e carros, e subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela. Lembra que Deus já havia dado essa direção, né? Que o rei da Síria iria acabar com Acabe. Lembra que Acabe, ele estava fazendo coisas terríveis junto com Jezabel. Elias havia subido ao Monte Carmelo, fez o que fez, provou que Deus era Deus, mas mesmo assim ele se manteve rebelde contra o que ele havia visto. Mas Deus então iria vir com a solução. E aí, continuando, ele diz no 2: E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, e as tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: Conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: Assim diz Ben-Hadad, enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem: Tu me has de dar a tua prata e o teu ouro, e as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã estas horas enviarei os meus servos a ti, esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo o que de precioso tiveres, eles tomarão consigo e o levarão. Então o rei de Israel chamou a todos os anciãos da terra e disseram: Notai agora e vede como este homem procura o mal, pois mandou pedir minhas mulheres e meus filhos, a minha prata e meu ouro, e não lhes neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhe des ouvido, nem consintas. Por isso disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo, farei, porém isso não posso fazer. E voltaram os mensageiros e lhe levaram a resposta. E Ben-Hadad enviou a ele mensageiros dizendo: Assim me faça os deuses, e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse: Diz ele, não me gabe quem se cinge das armas como aquele que as descinge. E sucedeu que, ouvindo ele essas palavras, estando a beber com os reis nas tendas, disse aos seus servos: Ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda essa grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Mas Deus já havia determinado que Acabe, ele não iria vencer, né? Então, quer dizer, ele veio plantando o que era mal, né? Ele foi mal para com os profetas, ele deixou que Jezabel matasse os profetas. Quer dizer, ele consentiu com aquele inferno que estava sobre Israel. E não bastando somente isso, ele também fez a casa para Baal, ele servia a outros deuses, e como nós lemos em vídeos anteriores, ele fazia isso tudo para irritar o Senhor. Quer dizer, ele tinha um propósito firme dentro dele, que era fazer tudo contra a vontade de Deus. Ele queria, de fato, mostrar para Deus que ele era mais forte do que Deus. Ele está lutando contra Deus, na verdade. Por isso que a pessoa que luta contra o homem de Deus, ela, na verdade, não está lutando contra o homem de Deus. Ela está lutando contra Deus, né? Quando ela fala mal do pastor, quando ela olha com maus olhos, quando
ela tem malícias dentro do coração dela. Na verdade, a luta dela não é contra aquela pessoa que está ali, mas é contra o próprio Deus, porque aquele ali é apenas um instrumento na mão de Deus para falar com você. Se você não ouve, o que pode ser feito? O comentário do 13 diz assim: entreguei nas tuas mãos. O Altíssimo enviou uma mensagem a Acabe por intermédio de um profeta desconhecido. É possível que tenha sido um dos 7.000 que não se curvaram a Baal, pelo poder do Senhor eterno. Samaria seria livre da opressão do exército sírio. Deus fez isso por bondade e compaixão do seu povo. No 14, e disse a Acabe: por quem? E ele disse: assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: quem começará a peleja? E disse: tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois deles contou a todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia. E Ben-Hadad estava bêbado e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. E Ben-Hadad enviou espias que lhes deram aviso, dizendo: saíram de Samaria os homens. E ele disse: ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos. E ainda que a peleja saíssem, tomai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia. E eles feriram cada um o seu adversário. E os sírios fugiram e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. Então, qual foi a consequência? Eles estavam se embriagando dentro da tenda, né? O vinho, ele tem esse poder, né, de tirar os sentidos. Então, o apóstolo Pedro, por exemplo, ele falou: vigiai para não ficar embriagado. Embriagado com o quê? Embriagado com o pecado. O pecado tem o mesmo efeito no corpo do ser humano, né? Ele provoca um prazer momentâneo. E às vezes o ser humano, ele fica em busca desse prazer momentâneo, né? Essa satisfação dentro do ser dele, momentânea. E ele é capaz de provocar a raiva em Deus, a ira em Deus, porque ele busca esses prazeres. O ser humano busca um prazer que é momentâneo, quando ele poderia muito bem buscar esse prazer para sempre em Deus, né? Aí ele diz assim no 21, e saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, esforça-te e atenta, e olha que hás de fazer, porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães, e forma outro exército, igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro. E pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passando um ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios, e subiu a Afeque para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel se passou revista, e providos de víveres, marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus, e falou o rei de Israel, e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales. Toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Então, na verdade, o rei da Síria, ele afrontou a Deus, já não mais o rei de Israel. Aqui já a questão não era nem o rei de Israel, porque ele não merecia que Deus lutasse por ele. Mas Deus queria mostrar para aquela nação
que ele não era um Deus qualquer. Ele não era um Deus apenas dos montes. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Às vezes a pessoa ela usa Deus apenas para conquistas materiais, físicas, dos seus problemas, quando na verdade Deus ele quer ser o Senhor da vida dela. Por exemplo, Deus ele é dono de todo ouro e de toda prata, mas ele não é dono do ser humano enquanto ele não se entregar a Deus. Enquanto ele estiver entregue nas mãos do pecado, ele está na mão, desculpa eu falar assim, mas é verdade, do diabo. Quando ele se entrega para Deus, então o sangue do Senhor Jesus o faz vencer o diabo. O diabo se torna um derrotado. As lutas que a gente vê aqui acontecendo na Bíblia, ela acontece hoje espiritualmente. Quando nós saímos por uma batalha espiritual contra o diabo, nós temos que estar com Deus para poder vencer a batalha. Porque sem ele vamos perder a batalha, certamente. No 29, e 7 dias estiveram acampados uns defronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé, num dia. E os restantes fugiram a Afeque, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, escondendo-se de câmara em câmara. Então lhe disseram os seus servos: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos aos lombos e cordas às cabeças e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então cingiram os sacos aos lombos e cordas às cabeças e foram ao rei de Israel. E disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. E disse Acabe: pois ainda vive? É meu irmão. E aqueles homens tomaram isto por bom presságio e apressaram-se a apanhar a sua palavra e disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad foi a ele e ele o fez subir ao carro. E disse ele: as cidades que meu pai tomou de teu pai, tas restituirei. E faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança e deixou ir. Então ele fez uma aliança, olha só, com o inimigo. Mais tarde você vai ver na batalha que Acabe vai morrer. Mas ele fez aliança com o inimigo. O inimigo não deixou de ser inimigo. Sabe quando a pessoa ela pensa assim, não, agora isso aqui é fácil de entender. A pessoa ela está na igreja, ela vive uma guerra, né? Ela é perseguida às vezes na escola, ela é perseguida no trabalho, as pessoas difamam ela, falam para ela que ela está indo na igreja, que ela já não é a mesma, que ela não sai para passear, que ela não sai para as discotecas, ela não dança, ela não vive, ela é uma pessoa escrava da igreja, enfim. Então aquelas palavras vão enchendo a cabeça dela, ao ponto dela falar assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou sair da igreja. E ela sai, ela se afasta da igreja, sendo que ela já se afastou de Deus muito antes de se afastar da igreja. E aí ela começa a viver a vida que esse mundo tem para dar, né? Tem até uma música do Sérgio Lopes que diz: o mundo me deu flores quando lá cheguei. Então a pessoa começa a viver, né? Ela vai para a discoteca, ela vai para uma coisa, ela faz uma coisa errada, ela faz outra. E ela começa a perceber que não há nenhuma consequência. Quer dizer, ela fez uma aliança com o inimigo, entre aspas, está dando paz para ela. Mas essa paz vai ser muito mal. Eu lembro de uma história bem rápida aqui para contar, né? Havia um homem político, né? Ele fez muitas coisas boas, mas também enganou muita gente, roubou muita coisa. E ele morreu. E quando ele morreu, a alma dele foi para os céus. Foi recebido lá por São Pedro. Aí o São Pedro falou assim, olha, as regras são as seguintes. Você tem direito a passar 2 dias no inferno e depois você escolher aonde você quer ficar. Se aqui no céu ou lá embaixo. Então, ele podia ficar 2 dias no céu, depois 2 dias lá embaixo. Ele ficou 2 dias no céu, era o começo. Ele viu aquela calmaria, aquela paz, né? Não havia brigas, não havia nada, aquele sossego.
Aí acabou os 2 dias no céu, o anjo chamou, falou assim, agora você pode passar os 2 dias no inferno. Ele falou, não, eu prefiro ficar por aqui mesmo. Ele falou, não, mas são regras da casa, você vai ter que ir. Pegou o elevador e ele desceu. Aí, quando chegou lá, uma baita de uma festa, o diabo recebeu ele de braços abertos, mulheres, bebida, e lá ele encontrou muitos amigos dele, que ele conhecia, que tinham morrido, e ele encontrou lá embaixo, numa festa tremenda. E foram 2 dias sem dormir, 2 dias sem descanso, 2 dias só dançando, pulando, cantando e festejando. O anjo desceu para buscá-lo e ele falou assim, agora o senhor vai subir comigo para fazer sua escolha. Ele falou, desculpa, eu nem vou subir, porque eu não quero subir, eu quero ficar aqui. Eu gostei muito do céu, achei o céu muito lindo, muito maravilhoso, mas eu quero dizer para o senhor que eu gostei de estar aqui, eu tenho vários amigos meus aqui, eu fui muito bem recebido aqui também, eu vou ficar aqui no inferno. Aí o anjo, tá bom, mas quando eu subir, o senhor não tem mais direito de subir, vai ficar aqui para sempre. Ele falou, não, tudo bem, eu estou disposto a isso. Aí quando fechou a porta, subiu. Quando ele virou as costas, cadê a festa? Cadê todo mundo? O diabo estava com tridente, estava com chicote na mão e começou tudo a pegar fogo. E aí veio a dor e o tormento. Ele já não tinha mais como escapar de lá. Então assim é o ser humano, né? Ele flerta com o diabo, ele flerta com o pecado, tudo muito bom, tudo muito prazeroso. Mas se ele perder a vida aqui na terra, a alma dele descola do corpo e ele não aceitou Jesus, ele não se arrependeu, ele vai queimar eternamente no fogo do inferno. Lago de fogo e enxofre. No 35 agora. Então um dos homens, dos filhos dos profetas, disse ao seu companheiro, pela palavra do Senhor, ora fere-me, e o homem recusou feri-lo. E ele lhe disse, por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que em te apartando de mim, um leão te ferirá. E como dele se apartou um leão, o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse, ora fere-me. E aquele homem deu-lhe um golpe ferindo. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei, dizendo, teu servo estava no meio da peleja, e eis que desviando-se um homem, trouxe-me outro homem e disse, guarda-me este homem. Se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás 1 talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando teu servo ocupado, de uma e de outra parte, eis que o homem desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse, esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos. E o rei de Israel o reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe, assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. E por que disso? Porque Acabe deveria ter acabado com aquele rei, mas ele não o fez. Então agora ele iria pagar pelas consequências. Assim somos nós. Você vem à igreja, você ouve esses vídeos, Deus está te avisando, Deus está te chamando, mas você recusa aceitar, você recusa a ouvir. Quais serão as consequências? Tem gente que quer pagar para vir. Cuidado, minha amiga. Cuidado com a sua alma. Sua alma tem um valor inestimável. Para Deus, ela custou o Filho de Deus, crucificado na cruz. Ele derramou o seu sangue, morrendo em nosso lugar para nos salvar. Valorize o que você tem hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Deus abençoe você. Põe aqui nos comentários o que Deus falou consigo. Põe o seu gosto. Não esquece não. Vai nos ajudar a espalhar esse vídeo. E manda esse vídeo para alguém, tá bom? Deus abençoe.